Bom dia, segundo ano, hoje dia 25 de maio, quinta-feira, vamos para mais uma aula de matemática e ciências. Na última aula de matemática, nós iniciamos o capítulo 5, adição e subtração 2. Adição com resultado até 99. A adição é uma operação matemática útil em muitas situações, como no cálculo total de uma compra ou na soma de pontos em 2 tempos de um jogo. Vamos estudar essa operação? Observe a cena. Promoção, qualquer jogo por apenas R$ 33. Promoção, qualquer filme por apenas R$ 16. Gente, adição, como eu já havia falado em umas outras aulas, adição são continhas de somar, continhas de juntar, colocar, e o sinalzinho que nós usamos para fazer essa continha é o sinal de mais, que é uma cruzinha. Então, se eu somo, eu junto, eu coloco, eu faço união. Então, somar é colocar. Só que aqui nós vamos fazer adição com resultado até 99, né? Até 99. Aí aqui diz o seguinte: Cláudio comprou um jogo de videogame e um DVD que estava na promoção. Em sua opinião, a compra de Cláudio custou. Se ele comprou um videogame, quanto é o jogo de videogame? 33. E quanto é o DVD? 16. A compra dele foi mais de R$50, foi menos de R$50 ou foi exatamente R$50? Para que você saiba qual é o resultado, você vai ter que armar a continha. Colocar do jeito que a tia já ensinou como é que a gente arma para poder chegar a um resultado. Você vai colocar 33 e embaixo do 33 você vai colocar o 16, número embaixo de número. E aí você vai somar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Você vai somar primeiro o 6 mais o 3, que vai dar 9. E depois você vai somar 1 mais 3, que vai dar 4. E a conta deu R$49. Então, é menos de R$50. Para determinar a quantidade gasta por Cláudio nessa compra, devemos fazer o cálculo de 36 mais 16. Observe algumas maneiras de efetuar esse cálculo. Aí na página 119... está explicando direitinho uma das maneiras que você pode efetuar esse cálculo. Utilizando cubinhos e barra. É presente os números 33 e 16, utilizando barras e cubinhos. Aí de um lado temos a utilização de barras e cubinho representando o número 33 e do outro lado o número 16. E no segundo exemplo nós temos juntando essas duas quantidades que deu o valor 49. E também temos como fazer isso decompondo os números. 16, armar a continha, ó. Armar a continha é dessa forma aqui, quando você arma a continha. Aí você decompôs 33 e decompôs 16. O 33 decomposto é 30 mais 3. E o 16 é 10 mais 6. E aí, 30 mais 10, 40, e 6 mais 3, 9, que dá igual a 49. Usando o algoritmo, primeiro adicionamos as unidades. Qual foi as unidades? 9. Depois, nós adicionamos as dezenas. Primeiro você vai somar as unidades, depois você vai somar as dezenas. E aí você chega ao cálculo exato, que foi 49, onde 3 dezenas mais uma dezena formou 4 dezenas. 3 unidades mais 6 unidades formou 9 unidades. Gente, a tia nem falou qual é a página que a tia ia começar, mas nós da página 118 até a página 119. Só são 2 páginas. Continuando aí com o módulo 2, nós vamos
iniciar a nossa aula de ciência. Na nossa última aula de ciência, nós estudamos até a página 182. Hoje nós vamos estudar da página 182 até a página 194, tá certo? Já estão com o livro? Na página 183, você vai realizar essa tarefa aí, a tia não vai dizer, você vai realizar. E aqui a tia vai estar corrigindo em sala de aula na próxima aula de ciências, tá certo? E temos a página 185, você vai realizar a página 183 e 184. Na página 185, nós vamos falar de mais uma das partes das plantas, né? Que são as folhas. Vamos ver quais são as utilidades das folhas para a planta. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Vejam a seguir. Trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessa estrutura que as plantas absorvem e eliminam os gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Aí vamos agora falar da eliminação de água, que também elas fazem isso. As plantas elas podem eliminar a água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Agora vamos para a produção de alimento, que também a folha é essencial para a planta. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. Então, é através das folhas que ocorre o processo da fotossíntese, porque as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha citada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta, situado à direita. Quem é inteira, ou seja, não apresenta divisões, é as folhas simples. Quem apresenta divisões formando estruturas menores, é as folhas compostas. Então elas são classificadas como folhas simples e folhas compostas. Vamos para a página 186. Na página 186 temos a atividade aí para vocês fazerem, folhas modificadas. Todas as folhas são verdes? Observem a fotografia abaixo e identifique que as estruturas indicadas se referem a folhas ou flores. Aqui tá tudo indicando. O primeiro quadrinho você vai colocar folha. O segundo quadrinho você vai colocar flor. E lá o terceiro quadrinho do outro lado você vai colocar folha. Então aí tá bem identificado aí o que é folha e o que são flores. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentadas formatos, cor e função diferente. Na planta apresentada na fotografia acima, as flores são as pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a produção dessas plantas. Agora responda: você já machucou o dedo em um espinho de um limoeiro? Eu já. Esses espinhos também são folhas modificadas. Que legal, eu não sabia. Por causa de seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Aqui é os espinhos do limoeiro. Que legal, gente! Já na página 187, nós vamos falar sobre as flores.
Urucum, utilizado na comunidade em que vive Ceci, é fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe a imagem ao lado, que linda! As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Aí é a flor do urucuzeiro. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas de uma planta, e nelas são formados os gametas. Para que a produção ocorra, o grão do pólen que contém a gameta masculina deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Na polinização, o grão do pólen pode ser transportado através das estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou dos animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formato, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Veja a seguir. Aqui é as flores polinizadas por abelha, geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada, conhecida como néctar. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem uma grande quantidade de néctar. As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresenta um forte cheiro. Aí aqui você vê a abelha, pode atingir até 2 centímetros de comprimento. Aqui é o beija-flor, que ele pode atingir até 10 centímetros de comprimento. E aí é o besouro, que pode atingir 9 milímetros de comprimento. O que são gametas, gente? Tia, nunca ouvi falar esse nome. Gametas são células relacionadas à produção em alguns seres vivos, como os animais e as plantas. Agora você na página 188, você vai observar aí a imagem ao lado. Que a imagem é essa aí? De que plantinha é essa? O girassol. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente você associa essa flor como a origem ao lado, certo? No entanto, essa imagem apresenta uma inflorescência. Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flor é chamado de inflorescência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Veja abaixo. Aí a inflorescência do girassol. A gente pensa que é só uma florzinha, mas no centro dessa flor existem outras flores, várias flores. Então aí são as flores de girassol. E a inflorescência de hortênsia, lá em casa tem essa planta, mas a lá de casa é rosa. Então ela tem a flor, que formada aqui, lá no miolinho dela tem outra florzinha. Vamos saber agora sobre flores com cheiros desagradáveis. Existem aquelas flores que tem um cheiro não muito agradável. Que delícia o cheiro das flores. Nem sempre é essa a reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros nada agradáveis. A raflésia, apresentada na imagem a seguir, é um exemplo de flor que apresenta um cheiro muito desagradável. Ela é nativa da Indonésia e tem um cheiro semelhante ao de carne podre. Deve ser podre mesmo. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na sua polinização. Que planta, que flor feia. Vamos lá para a próxima página. Na página 189, temos uma atividade sobre as folhas e as flores. E aí nós vamos falar agora de uma outra parte da planta, que são o fruto e a semente, os frutos e as
sementes. Então, vamos lá. Na página 190. Na comunidade de Ceci, as sementes de urucu são utilizadas para pintar o corpo. As sementes geralmente são encontradas no interior dos frutos. Tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos. Leia o poema abaixo e responda às questões. Fruta saborosa. Toda fruta é saborosa, depende do gosto que a gente tem. Ela serve de alimento para o bicho da goiaba também. Da fruta sai a semente, que o plantar germina, e assim então de repente vira árvore frutífera. De acordo com o poema, para que podemos utilizar as frutas? Você vai, tia, não dá para me responder aqui, então você vai copiar a pergunta no seu caderno e vai responder no seu caderno, a primeira, a segunda e a terceira. Nas plantas, os frutos geralmente se envolvem e protegem as sementes, correto? Geralmente. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gostos, e muitos deles fazem parte da alimentação humana e de outros animais. Veja aí. O açaí é utilizado como alimento por diferentes animais, como o ser humano e a ave jacupiranga. O caqui serve de alimento para o ser humano e diversas aves, como o bem-te-vi. Bem-te-vi! Na página 191, a semente é a parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. Para que isso ocorra, a semente precisa germinar. O que é germinar? Ela precisa ser plantada para poder nascer. Germinar é nascer. Abaixo, veja abaixo a germinação da semente e o desenvolvimento de um milheiro. Quando a semente do milho encontra as condições ambientais adequadas, ela germina, dando início ao desenvolvimento de uma nova plantinha. A primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Em seguida é o caule, que se desenvolve. Após alguns dias é possível identificar a planta jovem, como a raiz, caule e flores. Na terceira fase, a planta adulta completa seu desenvolvimento e já é capaz de se reproduzir. O número de sementes de frutos também pode variar. Dos frutos também pode variar. Tem frutas que só tem uma semente, tem frutas que tem várias sementes, né? Então, até isso pode variar. Algumas possuem apenas uma semente, enquanto outros frutos possuem muitas sementes, como a melancia, o melão, a goiaba, né? Já a manga, a uva possui muitas sementes, a manga só possui uma semente, não é? A manga possui apenas uma semente. O abacate possui apenas uma semente, não é? Agora nós vamos falar sobre a dispersão de semente, certo? A dispersão de semente. Observe a imagem ao lado. Que animalzinho é esse? O que é que ele está fazendo? Como o animal da imagem pode ajudar a espalhar as sementes no ambiente? Hein? Vamos lá. O que o animal está fazendo? Comendo frutos. Como o animalzinho da imagem pode ajudar a espalhar as sementes, né? Como é que ele pode ajudar a espalhar as sementes, esse animalzinho? Ele pode ajudar, deixar cair. Como é que ele pode ajudar? Ele está comendo ali a fruta, ele pode deixar cair sementes, né, no solo, e aí levado para outro local, entre outros, né? Levado por outros animais, levado pela força do vento. Aí ela vai cair lá no solo e ali ela pode germinar e dar origem a outras plantinhas. Muitos animais se alimentam dos frutos das plantas. Ao comer os frutos, eles podem deixar as sementes caírem no solo, podem carregá-las para outros locais ou ainda eliminá-las na fezes. Todas essas ações ajudam a dispersão das sementes, ou seja, ajudam a espalhar sementes no ambiente e aí vai dar origem a novas plantinhas. Além dos animais,
contribuírem com isso, a água e o vento também espalham algumas sementes no ambiente. Vejam aí, as sementes dispersas pelo vento, aí são os frutos do dente de leão. São leves e possuem estrutura semelhante a uma pluma, facilitando a dispersão das sementes pelo vento. E aí nós temos o coco que flutua na água, facilitando sua dispersão pelo rio, mares e oceanos, né? As sementes dispersas pela água. E na página 193 nós temos uma atividade e na página 194 também temos uma outra atividade. Então vai ficar para casa qual é as atividades? A página 193, 194, né? A página 190, que é a questão 1, 2 e 3, a página 189, né? A página 186 nós já fizemos e a 185, mas a 184 e a 183 também é para fazer em casa, certo? E aqui nós vamos estar fazendo com os alunos que estão vindo, tá bom? Aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.